Um milionário decide levar a sua namorada para uma noite comum no cinema, mas ao se acomodar no seu assento, percebe que bem ao lado deles está a sua ex-esposa, a mulher que conhece todos os seus segredos mais sombrios. O que ele faz a seguir não é apenas inesperado, é algo que te deixará completamente em choque. As luzes de neon de São Paulo se refletiam nos cristais do BMW preto, enquanto Henrique Cavalcanti ajustava sua gravata italiana em frente ao espelho retrovisor. Aos 35 anos, ele havia alcançado o que muitos consideravam impossível: construir um império imobiliário do zero, transformando terrenos baldios em torres reluzentes que definiam o skyline da capital. Suas mãos, perfeitamente cuidadas, mas marcadas pelas cicatrizes invisíveis de anos de trabalho incansável, tremeram ligeiramente enquanto ele verificava seu relógio Rolex pela terceira vez em 5 minutos. O complexo cinematográfico JK Iguatemi se erguia à sua frente como um templo do entretenimento moderno, suas fachadas de cristal e aço brilhando sob a iluminação noturna. Era o lugar perfeito para um encontro especial, pensou ele, o tipo de lugar que impressionaria qualquer mulher. Marina o esperava no saguão, radiante em seu vestido preto que realçava sua figura esbelta e seu cabelo castanho preso em um elegante coque. Seus olhos verdes brilharam quando o viram se aproximar, e Henrique sentiu aquela familiar pontada de satisfação que acompanhava todas as suas conquistas. Você chega bem a tempo, disse Marina, aceitando seu beijo na bochecha com um sorriso que iluminou todo o seu rosto. Estou querendo ver este filme desde que anunciaram a estreia. Henrique assentiu, deslizando seu braço pela cintura dela, enquanto caminhavam para dentro do complexo. 6 meses juntos, e ainda parecia que ele a estava conquistando todos os dias. Ela era diferente das outras mulheres com quem havia saído depois do divórcio. Havia uma genuinidade em Marina que o tranquilizava, uma estabilidade que sua vida caótica precisava desesperadamente. O saguão do cinema era uma sinfonia de mármore e ouro, com tetos altos que se perdiam em sombras elegantes e uma fonte central que criava um ambiente de serenidade em meio ao burburinho paulistano. Os casais se moviam com a graça estudada de quem estava acostumado ao luxo. Suas conversas, uma mistura de português e inglês, que flutuava no ar perfumado. "Pipoca?", perguntou Henrique, apontando para o balcão de guloseimas, embora soubesse que Marina preferia os chocolates importados que vendiam na área VIP. "Só uma água mineral", respondeu ela, seus dedos se entrelaçando com os dele. "Não quero estragar meu apetite para o jantar que você planejou depois." Henrique sorriu, satisfeito por ela ter notado que havia planos além do cinema. Ele havia reservado mesa no DOM, o restaurante que havia conquistado os paladares mais exigentes da cidade e que aparecia regularmente nas listas internacionais dos melhores do mundo. Era sua forma de demonstrar que ela era especial, que merecia o melhor que seu sucesso podia oferecer. Enquanto esperavam na fila para entrar na sala, Henrique não podia evitar observar os outros casais. Sua mente empresarial estava sempre analisando, categorizando, avaliando. Era um hábito que ele havia desenvolvido desde jovem, quando cada real contava e cada oportunidade podia ser a diferença entre o sucesso e o fracasso. Agora, rodeado do luxo que havia construído com suas próprias mãos, ele continuava tendo essa necessidade compulsiva de estar sempre um passo à frente. "Você parece distante", murmurou Marina, apertando suavemente a mão dele. "Está tudo bem com o projeto no Itaim?" Era típico dela notar quando sua mente se desviava para os negócios. Henrique havia aprendido a valorizar essa sensibilidade, essa capacidade que Marina tinha de decifrá-lo mesmo quando ele achava que estava escondendo perfeitamente suas preocupações.
Ela era terapeuta infantil, acostumada a interpretar sinais sutis e emoções não verbalizadas. Está tudo perfeito, ele a tranquilizou, levando a mão dela aos lábios para depositar um beijo suave em seus nós dos dedos, especialmente esta noite. A sala VIP os recebeu com assentos de couro que pareciam tronos e um serviço personalizado que fazia com que cada elemento da experiência parecesse exclusivo. Seus lugares estavam na fila central, com a vista perfeita que Henrique havia solicitado especificamente ao fazer a reserva. Era o tipo de detalhe que o orgulhava, a capacidade de controlar cada variável para garantir que tudo saísse conforme seus planos. Enquanto se acomodavam em seus assentos, Henrique sentiu aquela familiar sensação de controle e satisfação que acompanhava todos os seus triunfos. Sua empresa, Cavalcante Empreendimentos, acabara de fechar seu projeto mais ambicioso até o momento, e cada elemento de sua vida pessoal parecia estar finalmente se encaixando. Marina representava a estabilidade emocional que ele estava procurando sem saber, o complemento perfeito para seu sucesso profissional. O cinema foi enchendo lentamente, o murmúrio de conversas criando uma atmosfera íntima e sofisticada. Henrique discretamente revisou suas mensagens de texto, um costume que ele não havia conseguido abandonar nem mesmo durante seus momentos mais pessoais. 3 e-mails de sua assistente sobre a reunião de segunda-feira, 2 chamadas perdidas de seu sócio Júnior e uma notificação de transferência bancária que confirmava o pagamento dos últimos investidores estrangeiros. Tudo estava em ordem, tudo sob controle, exatamente como ele gostava que seu mundo estivesse. As luzes da sala diminuíram gradualmente e os últimos espectadores encontraram seus assentos enquanto os trailers começavam a ser projetados na tela gigante. Henrique se acomodou em sua poltrona de couro, desfrutando do aroma sutil de Marina e da sensação de ter tudo sob controle. Era em momentos como esses que ele podia realmente apreciar o quão longe havia chegado desde seus dias de estudante universitário, quando os encontros consistiam em cinemas baratos e fast food. O som imersivo do sistema de áudio premium criava uma bolha de intimidade ao redor deles, isolando-os do resto do mundo. Marina se aconchegou ligeiramente em direção a ele, e Henrique sentiu aquela satisfação familiar de ser exatamente a pessoa que queria ser. Bem-sucedido, próspero, no controle de cada aspecto de sua existência. Foi então que ele a ouviu. Uma risada. Baixa, musical, inconfundivelmente familiar. Uma risada que ele havia escutado milhares de vezes durante 5 anos de casamento, que havia ressoado nos quartos de sua cobertura no Morumbi, que havia acompanhado seus primeiros sucessos empresariais e que, inexplicavelmente, agora flutuava no ar a apenas 1 metro de distância. Henrique sentiu como se o ar tivesse se tornado denso, difícil de respirar. Seus olhos se moveram lentamente para a direita, e lá estava ela, Beatriz. Sua ex-esposa estava sentada exatamente na poltrona contígua à sua, tão elegante como sempre, com seu cabelo loiro platinado caindo em ondas perfeitas sobre seus ombros nus. Ela usava um vestido azul marinho, que ele se lembrava de ter visto em seu armário anos atrás, e seus olhos azuis, aqueles mesmos olhos que o haviam cativado a primeira vez que os viu em uma conferência sobre finanças corporativas, estavam fixos na tela, aparentemente alheia à sua presença. Mas Henrique sabia que Beatriz nunca era alheia a nada. Ela era consultora financeira, treinada para detectar cada detalhe, cada anomalia, cada elemento fora do lugar. Se ele a tinha visto, ela definitivamente o tinha visto. Henrique! A voz de Marina o trouxe de volta ao presente. Você está bem? Ficou tão pálido. Estou bem, murmurou ele automaticamente, embora seu coração batesse tão forte que ele tinha certeza de que todo o cinema podia ouvi-lo. Beatriz se moveu ligeiramente em seu assento e pela primeira vez em 2 anos seus olhares se encontraram.
Foi como se um raio tivesse atravessado a sala de cinema. Os olhos de Beatriz se arregalaram ligeiramente, uma expressão de surpresa genuína cruzando seu rosto antes que ela pudesse controlá-la. Por um momento que pareceu uma eternidade, eles se olharam fixamente, 2 anos de silêncio e ressentimentos suspensos no ar entre eles. Então Beatriz sorriu. Não era o sorriso frio e calculado que havia caracterizado os últimos meses de seu casamento, mas algo mais suave, mais genuíno. Ela inclinou ligeiramente a cabeça em um cumprimento quase imperceptível, e Henrique se viu respondendo com um gesto similar antes que pudesse se deter. Você conhece aquela mulher? A voz de Marina tinha um tom que Henrique não havia escutado antes, uma mistura de curiosidade e algo que poderia ter sido alarme. É uma conhecida, respondeu Henrique, forçando sua atenção de volta para a tela onde começava o filme principal. Negócios. Mas mesmo enquanto pronunciava as palavras, ele sabia que Marina não estava engolindo completamente. Ela era inteligente demais, perspicaz demais. Ela havia notado a forma como ele havia se enrijecido, a maneira como sua respiração havia mudado, o rubor que provavelmente estava subindo por seu pescoço naquele exato momento. O filme começou, mas Henrique não conseguia se concentrar na trama. Sua atenção estava dividida entre a tela gigante à sua frente e a presença magnética de Beatriz ao seu lado. Ele podia escutar a respiração dela, perceber o aroma sutil de seu perfume, o mesmo Chanel no 5 que ela havia usado durante todo o seu casamento, e sentir a familiaridade perturbadora de tê-la tão perto depois de tanto tempo. Pior ainda, ele podia ver que Beatriz não estava sozinha. O homem sentado ao lado dela era alto, distinto, com o cabelo grisalho perfeitamente penteado e um terno que gritava "Dinheiro europeu" em cada costura. Henrique o reconheceu imediatamente. Era Matteo Rossi, um investidor italiano que estava nas listas de contatos potenciais da Cavalcante Empreendimentos havia meses. O mesmo homem com quem Henrique estava tentando conseguir uma reunião para discutir o financiamento de seu próximo projeto nas praias do Nordeste. O universo, aparentemente, tinha um senso de humor muito retorcido. Matteo sussurrou algo no ouvido de Beatriz, e ela riu suavemente, inclinando-se para ele com uma intimidade que fez o estômago de Henrique se contrair. Era a mesma forma como ela costumava rir com ele, a mesma inclinação de cabeça, o mesmo brilho nos olhos que indicava que ela estava genuinamente se divertindo. Henrique, a voz de Marina estava agora definitivamente tensa. Aquela mulher está olhando para você. E era verdade. Beatriz havia virado ligeiramente em seu assento e o observava com uma expressão que ele não conseguia decifrar completamente. Não era hostilidade, mas também não era a indiferença que ele teria esperado depois de 2 anos sem contato. Era algo mais complexo, mais matizado, como se estivesse avaliando algo que ele não podia ver. O resto do filme passou em uma névoa de tensão e distração. Henrique estava vagamente consciente de explosões na tela, de diálogos dramáticos e da música épica que acompanhava as cenas de ação. Mas sua atenção real estava concentrada no drama muito mais pessoal que se desenrolava na fila de assentos onde ele estava sentado. Cada vez que Beatriz se movia, ele notava. Cada vez que ela trocava sussurros com Matteo, Henrique sentia uma pontada de algo que se recusava a reconhecer como ciúmes. Cada vez que Marina tentava capturar sua atenção, ele respondia de maneira automática, ausente, claramente em outro lugar mental. Quando as luzes finalmente se acenderam ao terminar o filme, Henrique se sentiu como se tivesse prendido a respiração por 2 horas completas. O momento que Henrique vinha temendo chegou quando as luzes se acenderam completamente e os espectadores começaram a se levantar de seus assentos. Não havia como evitar o encontro que se aproximava. Beatriz e Matteo estavam diretamente ao seu lado,
e todos teriam que sair pelo mesmo corredor estreito que levava à saída da sala VIP. Beatriz se pôs de pé com aquela graça natural que sempre caracterizou cada um de seus movimentos, alisando as rugas inexistentes de seu vestido azul marinho. Quando se virou para ele, Henrique pôde ver que ela usava os brincos de pérolas que ele lhe havia dado no segundo aniversário de casamento. O detalhe o atingiu como um soco inesperado no estômago. Henrique Cavalcante, disse Beatriz com um sorriso que parecia genuinamente caloroso, estendendo a mão como se fosse um encontro casual entre conhecidos de negócios. Que surpresa agradável te ver aqui. Beatriz, respondeu ele, aceitando a mão dela em um aperto que durou talvez um segundo a mais do que o socialmente apropriado. A pele dela continuava macia, como ele se lembrava, e o perfume familiar que emanava dela transportou Henrique instantaneamente para momentos que ele havia tentado enterrar no mais profundo de sua memória. Desculpe, interveio Marina, e Henrique pôde sentir a tensão em sua voz, embora ela tentasse manter um tom leve. Mas não fomos apresentados formalmente. Henrique sobressaltou-se, lembrando-se subitamente de que tinha uma namorada ao lado que claramente havia captado as estranhas vibrações que preenchiam o ar entre Beatriz e ele. Claro, Beatriz, apresento-lhe Marina Salles. Marina, esta é Beatriz Werneck. Ah, disse Marina com um sorriso que não chegava completamente aos seus olhos. Seu sobrenome me soa familiar. Beatriz trocou um olhar rápido com Henrique antes de responder. Pode ser que você tenha visto meu nome em alguns relatórios financeiros. Sou consultora de investimentos. Beatriz é muito talentosa no que faz, acrescentou Henrique automaticamente, e imediatamente se arrependeu do calor que havia colocado em sua voz. Ele pôde ver como Marina notou a forma sutil em que suas sobrancelhas se levantaram quase imperceptivelmente. Que gentil da sua parte, respondeu Beatriz, e havia algo em seu tom que sugeria que ela também havia notado a reação de Marina. Matel, continuou, virando-se para o homem distinto que havia permanecido educadamente em silêncio durante o intercâmbio. Permita-me apresentar Henrique Cavalcante, o incorporador imobiliário de quem eu te falei. O coração de Henrique pulou uma batida. Beatriz havia falado dele com Matteo Rossi? Em que contexto? E por quê? Claro, exclamou Matteo com um sotaque italiano marcante, estendendo a mão com entusiasmo. Sua reputação o precede, senhor Cavalcante. Tenho acompanhado seu trabalho no setor imobiliário brasileiro com grande interesse. É um prazer finalmente conhecê-lo, respondeu Henrique, tentando soar profissional, enquanto sua mente processava as implicações dessa conexão inesperada. Tenho esperado a oportunidade de discutir algumas propostas de investimento com o senhor. Excelente! Beatriz tem me assessorado sobre oportunidades no mercado brasileiro, e seu nome surgiu repetidamente em nossas conversas. Henrique olhou para Beatriz com surpresa mal disfarçada. Ela manteve o olhar dele com uma expressão inescrutável, como se estivesse desfrutando de sua confusão. Acho, disse Marina com uma voz que soava cada vez mais tensa, que deveríamos ir para o restaurante. Nossa reserva é em 30 minutos. Claro, respondeu Henrique, mas Matteo já estava tirando seu cartão de visitas. Antes que partamos, disse o investidor italiano, eu adoraria agendar uma reunião com você na próxima semana. Beatriz mencionou que você tem um projeto interessante em desenvolvimento na costa. Beatriz falou antes que Henrique pudesse responder. Matteo está particularmente interessado em desenvolvimentos hoteleiros sustentáveis em destinos turísticos emergentes. Exatamente minha especialidade, murmurou Henrique, aceitando o cartão que Matteo lhe oferecia. Ligarei para o senhor na segunda-feira de manhã. Perfeito. Beatriz, obrigado por uma noite encantadora, disse Matteo, beijando galantemente a mão de Beatriz. Senhorita Salles,
Foi um prazer conhecê-la. Enquanto Matteo se afastava para a saída, Beatriz ficou um momento a mais, criando uma bolha de tensão ao redor dos três que parecia quase palpável. Henrique, disse finalmente, espero que seu projeto seja tão bem sucedido quanto merece ser. Você sempre foi excepcional no que fazia. Havia algo na forma como ela pronunciou essas palavras, uma intimidade subjacente que fez Marina se enrijecer visivelmente ao lado dele. Beatriz pareceu notar a reação, porque seu sorriso se tornou ligeiramente mais amplo. Foi um prazer conhecê-la, Marina, acrescentou Beatriz. Espero que desfrutem do jantar. E então ela se foi, deixando para trás o aroma persistente de seu perfume e uma tensão que parecia vibrar no ar como as cordas de um violino afinado demais. Vamos? Perguntou Henrique, tentando soar casual enquanto oferecia o braço a Marina. Mas enquanto caminhavam em silêncio para a saída, Henrique podia sentir os olhos de Marina sobre ele, analisando, avaliando, fazendo perguntas que ele não tinha certeza de que poderia responder honestamente. O encontro, que durara apenas 5 minutos, havia mudado algo fundamental na atmosfera entre eles, como se Beatriz tivesse jogado uma pedra nas águas tranquilas de seu relacionamento com Marina, criando ondas que continuariam se expandindo muito depois que ela tivesse desaparecido. O estacionamento do complexo cinematográfico os recebeu com uma brisa fresca que contrastava dramaticamente com o calor sufocante que Henrique sentia sob sua camisa italiana. Suas mãos tremeram ligeiramente enquanto ele pegava as chaves de seu BMW e ele teve a certeza de que Marina havia notado. O silêncio no BMW era tão denso que Henrique podia escutar o zumbido elétrico do motor híbrido misturando-se com o som de sua própria respiração acelerada. As luzes da cidade deslizavam pelas janelas enquanto ele navegava pelas ruas do Itaim em direção ao restaurante. Mas a atmosfera dentro do veículo havia se tornado quase claustrofóbica. Marina olhava pela janela do passageiro, seu perfil iluminado intermitentemente pelas luzes de neon das vitrines e restaurantes que margeavam a avenida. Henrique a conhecia o suficiente para saber que quando ela ficava em silêncio daquela maneira, sua mente estava processando informações, analisando cada detalhe do que acabara de presenciar. Ela era terapeuta infantil, treinada para ler nas entrelinhas e detectar o que as pessoas não diziam verbalmente. Então, Beatriz Werneck, disse finalmente Marina, sem virar a cabeça para ele. Sua voz era cuidadosamente neutra, mas Henrique pôde detectar a tensão subjacente. Consultora financeira, muito elegante. Sim, respondeu Henrique, mantendo os olhos fixos no tráfego. Ela é boa no que faz. Há quanto tempo vocês se conhecem? A pergunta flutuou no ar do carro como uma bomba-relógio. Henrique sabia que estava em terreno perigoso. Ele podia mentir, minimizar o relacionamento, mas algo no tom de Marina lhe dizia que ela já havia captado mais do que ele teria desejado. Alguns anos, respondeu cuidadosamente. Coincidimos em vários projetos. Projetos? Marina finalmente se virou para olhá-lo e Henrique pôde ver a expressão cética em seu rosto refletida no vidro da janela. A forma como vocês se olharam não parecia uma relação puramente profissional. Henrique sentiu a boca secar. Marina, não sei o que você está insinuando, mas... Não insinuo nada. Ela o interrompeu, embora houvesse um gume em sua voz que não estava lá antes. Só observo. E o que observei foi que quando aquela mulher apareceu, você se transformou completamente. Ficou pálido, começou a tremer e agiu como se tivesse visto um fantasma. Foi uma surpresa, nada mais. Eu não esperava encontrá-la lá. E o fato de ela estar usando brincos que obviamente significam algo para você, também foi uma surpresa. Henrique freou bruscamente em um semáforo vermelho, o cinto de segurança apertando contra seu peito. Como Marina havia notado os brincos?
Era o tipo de detalhe que só alguém muito observador ou muito ciumento teria captado. Não sei do que você está falando, mentiu, mas até para seus próprios ouvidos soava pouco convincente. Henrique, a voz de Marina se suavizou ligeiramente, mas manteve sua firmeza. Estamos juntos há 6 meses. Eu aprendi a te ler. Sei quando você está nervoso por causa dos negócios. Sei quando está preocupado com algo. E sei quando está mentindo. O que eu vi naquele cinema não era nenhuma dessas coisas. Era algo muito mais pessoal. O semáforo mudou para verde e Henrique acelerou talvez com mais força do que o necessário. O restaurante DOM estava a apenas 2 quadras, mas parecia estar a quilômetros de distância. Ela é minha ex-esposa, disse finalmente, as palavras saindo de sua boca antes que ele pudesse detê-las. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Henrique pôde ver pelo canto do olho como Marina ficou completamente imóvel, processando essa informação que mudava completamente o contexto de tudo o que havia presenciado. Sua ex-esposa, repetiu lentamente. A ex-esposa de quem você nunca fala. A que te deixou há 2 anos e da qual só sei que existiu porque uma vez encontrei uns papéis do divórcio no seu escritório. Marina, a mesma ex-esposa que aparentemente mantém conversas sobre seus projetos de negócios com investidores italianos milionários. É que parece ter saído da capa de uma revista e que claramente ainda tem algum tipo de efeito sobre você. Henrique estacionou em frente ao elegante edifício que abrigava o DOM, mas nenhum dos dois fez qualquer movimento para sair do carro. O manobrista esperava pacientemente junto à porta do motorista, mas Henrique levantou uma mão, indicando que esperasse. Não é o que você pensa, disse, virando-se finalmente para encarar Marina. Beatriz e eu terminamos há 2 anos. Não houve contato entre nós desde então. O de hoje à noite foi uma coincidência total. Uma coincidência? Marina riu, mas não havia humor no som. Uma coincidência que sua ex-esposa esteja jantando com exatamente o tipo de investidor que você precisa para seus projetos? Uma coincidência que ela fale de você com ele? Eu não sabia que ela conhecia Matteo Rossi. Eu não tinha ideia. Mas o que você sabia, disse Marina, sua voz ficando mais fria, é que você ainda sente algo por ela. Foi óbvio para qualquer um que tivesse olhos. A forma como você a olhava, a forma como sua voz mudou quando você falou dela, a forma como você ficou sem fôlego quando a viu. Henrique queria negar, queria assegurar a Marina que ela estava interpretando mal a situação, mas as palavras se recusavam a sair, porque no fundo de seu coração, ele sabia que ela tinha razão. O encontro com Beatriz havia despertado algo nele que ele havia acreditado estar permanentemente enterrado. Marina, escute. Começou estendendo a mão para ela, mas ela a retirou suavemente. Sabe o que mais me incomoda? Perguntou, olhando-o diretamente nos olhos. Não é que você tenha uma ex-esposa. Não é que você ainda possa sentir algo por ela. É que você mentiu para mim. Você tem mentido para mim por 6 meses sobre algo que claramente ainda é importante na sua vida. Não menti. Simplesmente não falei dela porque não era mais relevante. Não era relevante? Henrique, você acabou de admitir que ela é sua ex-esposa. A mulher com quem você foi casado por 5 anos, a que compartilhou sua vida, sua cama, seus sonhos. E você me diz que não era relevante mencioná-la? Henrique ficou em silêncio, sabendo que qualquer coisa que dissesse naquele momento só pioraria a situação. Marina tinha razão, e ambos sabiam disso. Acho, disse Marina finalmente, abrindo a porta do carro, que deveríamos cancelar o jantar. Não tenho apetite, e claramente você tem outras coisas em mente. Marina, por favor, não faça isso. Podemos conversar, podemos resolver. Ela parou com um pé fora do carro, virando-se para olhá-lo uma última vez. Henrique, preciso de tempo para pensar.
E você também, porque o que eu vi esta noite me diz que há conversas que deveríamos ter tido há muito tempo e segredos que talvez seja hora de virem à tona. Os 5 dias seguintes passaram como um filme em câmera lenta. Henrique mergulhou no trabalho com uma intensidade que não havia experimentado desde os primeiros anos de sua empresa, chegando ao escritório antes do amanhecer e saindo muito depois que as luzes de São Paulo haviam transformado o skyline em um mar de estrelas artificiais. Seu escritório no 32º andar do edifício Plaza Faria Lima havia se tornado seu refúgio e sua prisão. Das janelas do chão ao teto, ele podia ver toda a extensão da capital paulista, mas a vista que antes o enchia de orgulho, agora apenas o lembrava o quão pequeno ele se sentia em meio às complicações de sua vida pessoal. Marina havia cumprido sua palavra sobre precisar de tempo. Suas mensagens de texto haviam se tornado corteses, mas distantes, respondendo apenas a perguntas diretas com respostas de uma única palavra. Suas chamadas telefônicas iam diretamente para a caixa postal, e quando finalmente conversaram na quarta-feira à noite, a conversa durou exatamente 3 minutos e consistiu principalmente em confirmações de que ambos estavam bem e precisavam de espaço para refletir. Mas era o silêncio de Beatriz que realmente o estava enlouquecendo. Durante 2 anos completos, ele não havia sabido nada dela. Havia conseguido se convencer de que havia seguido em frente completamente, que o capítulo de Beatriz Werneck em sua vida estava permanentemente encerrado. Agora, depois de 5 minutos em um cinema, ele se descobria revisando compulsivamente seu telefone, esperando uma mensagem que nunca chegava. Senhor Cavalcante, a voz de sua assistente, Lígia, chegou através do interfone. Você tem uma ligação do senhor Mateu Rossi na linha 2. Henrique sentiu o pulso acelerar. Ele estava esperando essa ligação desde segunda-feira, mas agora que finalmente chegava, não tinha certeza se estava preparado para as complicações que ela poderia trazer. Passe para mim, respondeu, ajeitando-se em sua cadeira de couro enquanto pegava o fone. Henrique, a voz calorosa de Mateu preencheu o escritório. Espero que você tenha tido uma semana produtiva. Assim é, Mateu. Obrigado por ligar. Tenho estado ansioso para discutir as oportunidades de investimento que mencionamos no sábado. Ah, sim, sobre isso. Tenho conversado extensivamente com Beatriz sobre seu projeto nas praias do Nordeste. Devo dizer que suas análises financeiras são extraordinariamente detalhadas. Henrique sentiu uma pontada estranha no estômago. Beatriz tem analisado meu projeto? Claro. Como minha consultora principal em investimentos latino-americanos, ela avalia todas as oportunidades potenciais. E permita-me dizer que seus relatórios sobre a Cavalcante Empreendimentos têm sido muito intrigantes. Fico feliz em saber disso, respondeu Henrique, embora sua mente estivesse processando as implicações de que Beatriz tivesse acesso a informações detalhadas sobre suas operações comerciais. De fato, continuou Mateu, estou tão impressionado com o potencial do projeto que gostaria de agendar uma reunião mais formal. Beatriz sugeriu que poderíamos fazer uma apresentação completa na próxima segunda-feira. Tudo bem para você? Absolutamente. Onde você gostaria de se reunir? Beatriz recomendou os escritórios de sua consultoria. Aparentemente, eles têm salas de conferências muito adequadas para este tipo de apresentações. Enviarei o endereço por e-mail. Depois de desligar, Henrique ficou olhando para o telefone por vários minutos. Beatriz não só estava falando dele com Mateu, mas estava ativamente investigando sua empresa. O que ela sabia exatamente? E por que ela havia sugerido que a reunião fosse realizada em seu território? Seu telefone tocou novamente, e desta vez, o nome na tela fez seu coração pular uma batida. Beatriz Werneck. Henrique, sua voz soava exatamente como ele se lembrava.
profissional, confiante, com aquele matiz de calor que sempre fora capaz de desarmar suas defesas. Beatriz, não esperava sua ligação. Espero que não se importe que eu tenha trabalhado com Mattel na análise do seu projeto. É apenas trabalho, é claro. Claro, repetiu Henrique, embora houvesse algo em seu tom que sugeria que não era completamente apenas trabalho. Eu queria ligar pessoalmente antes da reunião de segunda-feira para ter certeza de que você se sentia confortável com a situação. Sei que trabalhar juntos depois de tudo poderia ser desconfortável. Somos profissionais, Beatriz. Podemos manter as coisas nesse nível. Fico feliz em ouvir isso. Houve uma pausa e Henrique pôde escutar o som de papéis se movendo ao fundo. Henrique, há algo mais que preciso te dizer. Durante minha análise do projeto, notei algumas irregularidades nos relatórios financeiros. O estômago de Henrique se tornou chumbo. Que tipo de irregularidades? Prefiro discutir isso pessoalmente. Você poderia vir ao meu escritório na sexta-feira à tarde? Antes da reunião com Mattel, acho que deveríamos revisar alguns números juntos. Henrique fechou os olhos. Beatriz havia encontrado o que ele vinha escondendo cuidadosamente por meses, que a Cavalcante Empreendimentos estava em uma situação financeira muito mais precária do que parecia do lado de fora. "A que horas?" perguntou resignado. "Você consegue às 5? Sei que você trabalha até tarde." "Perfeito. Beatriz, quando você diz irregularidades..." Henrique, sua voz se suavizou ligeiramente. "Não vou te expor. Só quero ajudar." A ligação foi interrompida, deixando Henrique olhando para o telefone com uma mistura de terror e algo que se parecia perigosamente com alívio. Pela primeira vez em meses, alguém mais sabia a verdade sobre sua situação, e essa pessoa era a única no mundo que poderia entender completamente as pressões que ele vinha enfrentando. Seu telefone vibrou com uma mensagem de texto de Marina. "Acho que deveríamos conversar. Podemos jantar amanhã?" Henrique olhou a mensagem por um longo momento antes de responder. "Claro, eu te amo." A resposta dela chegou quase imediatamente. "Eu espero que sim." Enquanto o sol se punha sobre São Paulo, Henrique se viu diante de uma realidade que ele vinha evitando. No decorrer de uma semana, as duas mulheres mais importantes de sua vida haviam retornado de maneiras que ameaçavam mudar tudo o que ele havia construído cuidadosamente desde seu divórcio. O restaurante que Henrique escolheu para seu jantar com Marina era íntimo e discreto, o tipo de lugar onde as conversas importantes podiam se desenvolver sem interrupções. Localizado em uma esquina tranquila na Vila Nova Conceição, longe do burburinho das áreas mais comerciais, oferecia a privacidade que ambos precisavam para a conversa que estava pendente a semana toda. Marina chegou pontualmente, como sempre, usando um vestido simples, mas elegante em tons de vinho que realçava a cor de seus olhos. Henrique pôde ver imediatamente que ela havia pensado muito durante os dias de silêncio. Havia uma resolução em sua expressão que não estava lá no sábado passado. "Você está linda", disse ele enquanto se sentavam em uma mesa junto à janela que dava para uma pequena praça arborizada. "Obrigada." "Você parece cansado", respondeu Marina, estudando o rosto dele com a mesma atenção clínica que provavelmente usava com seus pacientes infantis. "Foi uma semana intensa no trabalho." "Só no trabalho?" Henrique suspirou, sabendo que havia chegado o momento da honestidade total. Não só no trabalho." O garçom se aproximou para pegar seus pedidos de bebida e ambos optaram por vinho tinto, como se precisassem de algo que os ajudasse a navegar pelas águas turbulentas que se aproximavam. "Henrique", começou Marina uma vez que estavam sozinhos novamente, "tenho pensado muito sobre o que aconteceu no sábado e cheguei a algumas conclusões. Estou te ouvindo. Primeiro, quero que saiba que não estou zangada com você por ter uma ex-esposa. Todo mundo tem um passado, e eu não sou tão ingênua a ponto de esperar que o meu seja seu primeiro amor.
Henrique sentiu um lampejo de esperança, mas a expressão séria de Marina lhe disse que havia mais. O que me incomoda, continuou, é a forma como você lidou com a situação. O segredo, a evasão e especialmente a maneira como você reagiu quando a viu. Isso me diz que há sentimentos não resolvidos que vão muito além do que você me contou. Marina, deixe-me terminar, por favor. Sua voz era firme, mas não hostil. Durante esses 6 meses, notei que há partes da sua vida sobre as quais você nunca fala. Seu casamento anterior, claro, mas também alguns aspectos do seu trabalho, de suas preocupações financeiras. Tentei respeitar sua privacidade, mas depois do que aconteceu no sábado, percebo que talvez eu tenha sido complacente demais. O vinho chegou e Henrique tomou um gole mais longo do que o necessário, tentando ganhar tempo para organizar seus pensamentos. Você tem razão, admitiu finalmente. Tenho guardado coisas, e isso não é justo com você. Como, por exemplo? Henrique respirou profundamente. Beatriz e eu fomos casados por 5 anos. Nos divorciamos há 2 anos depois de uma separação muito complicada. Não houve contato entre nós desde então, até o sábado passado. Por que vocês se divorciaram? Era a pergunta que Henrique vinha temendo, mas ele sabia que Marina merecia uma resposta honesta. Nós nos casamos muito jovens, quando minha empresa estava apenas começando. No início funcionava bem, ela era ambiciosa, eu era ambicioso, ambos queríamos construir algo grande. Mas à medida que o negócio cresceu, minhas prioridades mudaram, ou talvez simplesmente se tornaram mais extremas. O que você quer dizer? Comecei a trabalhar 80, 90 horas por semana. Os fins de semana, as férias, tudo se tornou secundário ao crescimento da empresa. Beatriz queria uma família, queria que passássemos tempo juntos, queria que fôssemos um casal de verdade, em vez de 2 pessoas que compartilhavam uma casa. Marina assentiu lentamente. E você não estava disposto a fazer esses sacrifícios. Pensei que ela entendia o quão importante era construir algo sólido primeiro. Pensei que teríamos tempo para a família e a vida pessoal, uma vez que a empresa fosse bem-sucedida. Mas ela não via as coisas assim. Ela dizia que eu havia mudado, que havia me tornado obsessivo. Dizia que eu estava apaixonado pelo meu trabalho mais do que por ela, e que havia perdido a capacidade de estar presente emocionalmente, mesmo quando estava fisicamente em casa. Henrique fez uma pausa, lembrando-se das últimas brigas que tiveram antes da separação. Os últimos 6 meses de nosso casamento foram um inferno. Brigávamos constantemente. Ela ameaçava ir embora. Eu prometia mudar, mas nunca realmente mudava. E finalmente ela foi embora? Um dia cheguei em casa depois de uma viagem de negócios de 1 semana e a casa estava vazia. Havia uma carta sobre a mesa da cozinha explicando que ela não podia mais continuar sendo invisível na minha vida. Marina permaneceu em silêncio por vários minutos, processando a informação. O garçom veio pegar seus pedidos de comida, mas nenhum dos 2 havia olhado o cardápio. Só precisamos de mais alguns minutos, disse Marina ao garçom. Você tentou reconquistá-la? Perguntou finalmente. No início, sim. Supliquei, prometi mudar, até fizemos terapia de casais por alguns meses, mas o estrago já estava feito. Ela havia perdido a confiança de que eu pudesse realmente mudar minhas prioridades. E você mudou? Henrique a olhou diretamente nos olhos. Honestamente, não sei. Depois do divórcio, mergulhei ainda mais no trabalho. Disse a mim mesmo que era para curar, para me distrair. Mas a verdade é que era a única coisa que eu sabia fazer. E então você apareceu? Então você apareceu, confirmou Henrique, estendendo a mão por cima da mesa. E pela primeira vez em 2 anos, comecei a pensar que talvez eu pudesse ter as 2 coisas: sucesso profissional e um relacionamento de verdade. Marina não retirou a mão, mas também não respondeu ao aperto. Henrique, preciso te fazer uma pergunta direta.
E preciso que você seja completamente honesto comigo. Claro. Quando você viu Beatriz no sábado passado, o que você sentiu? A pergunta flutuou no ar entre eles como uma bomba relógio. Henrique sabia que sua resposta determinaria o futuro de seu relacionamento com Marina, e também sabia que ela seria capaz de detectar qualquer mentira ou evasão. Senti. Começou lutando para encontrar as palavras certas. Surpresa, claro, mas também nostalgia e talvez um pouco de dor por tudo o que perdemos. Mas não amor. Henrique hesitou tempo demais antes de responder, e ele soube que Marina havia notado. Não sei, admitiu finalmente, e isso me assusta tanto quanto a você. Na sexta-feira à tarde, Henrique se encontrou de pé em frente ao edifício corporativo na Faria Lima, onde Beatriz tinha seus escritórios de consultoria. O edifício de cristal e aço se erguia em direção ao céu como um monólito moderno, refletindo as nuvens cinzentas que se acumulavam sobre São Paulo, anunciando uma tempestade vespertina. Durante toda a semana, ele havia adiado mentalmente este encontro, mas agora que estava ali, sentiu uma mistura estranha de nervosismo e antecipação que não experimentava desde os primeiros dias de seu namoro com Beatriz, anos atrás. A recepção do 20º andar era elegante e minimalista, com linhas limpas e uma paleta de cores neutras que gritava sucesso profissional. A recepcionista, uma mulher jovem e impecavelmente vestida, o direcionou para uma sala de conferências no final de um longo corredor acarpetado. Beatriz o esperava, de pé junto a uma janela panorâmica que oferecia uma vista espetacular do Parque do Ibirapuera. Ela usava um terno cinza escuro que enfatizava sua figura esbelta, e seu cabelo loiro estava preso em um coque profissional. Quando se virou para cumprimentá-lo, Henrique notou que ela parecia mais madura do que a última vez que ele a tinha visto de verdade, 2 anos atrás, durante os procedimentos finais do divórcio. Henrique, disse, estendendo a mão em um cumprimento profissional. Obrigada por vir. Obrigado por me receber. Escritórios impressionantes. A consultoria cresceu muito nos últimos 2 anos, respondeu Beatriz, com um sorriso que era genuíno, mas cuidadosamente controlado. Por favor, sente-se. A mesa de conferências estava coberta de documentos, gráficos e o que pareciam ser análises financeiras detalhadas. Henrique reconheceu imediatamente alguns dos documentos como relatórios internos da Cavalcante Empreendimentos, o que o fez se perguntar exatamente como Beatriz havia obtido acesso a informações tão específicas. Antes de começar, disse Beatriz, sentando-se à frente dele, quero que saiba que tudo o que discutirmos aqui ficará entre nós. Minha relação profissional é com Mateo, mas minha preocupação pessoal é com você. Preocupação pessoal? Beatriz suspirou, e por um momento a máscara profissional escorregou ligeiramente. Henrique, estamos há 2 anos sem nos falar, mas isso não significa que deixei de me preocupar com seu bem-estar, e o que encontrei nestas análises me deixou inquieta. Ela deslizou uma pasta grossa para ele. Estes são os balanços financeiros da Cavalcante Empreendimentos dos últimos 18 meses. Mateo me pediu para fazer uma avaliação completa antes de comprometer seu investimento. Henrique abriu a pasta, embora já soubesse o que encontraria. Os números estavam ali, em preto e branco, mostrando uma realidade que ele vinha escondendo até de si mesmo. A receita parece sólida na superfície, continuou Beatriz, apontando diferentes seções dos relatórios. Mas quando aprofundo nos fluxos de caixa reais, vejo uma imagem muito diferente. Beatriz, o projeto das Torres Faria Lima atrasou 8 meses, o que significou pagamentos de penalidade, que absorveram quase todos os lucros do ano passado. O empreendimento do Morumbi teve sobrecustos de 40% devido a problemas com licenças e regulamentações ambientais. E o projeto da Vila Olímpia,
O projeto da Vila Olímpia foi cancelado, terminou Henrique em voz baixa. Exatamente. O que significa que os depósitos dos investidores tiveram que ser devolvidos, dinheiro que já havia sido gasto no desenvolvimento preliminar. Henrique fechou os olhos, sentindo o peso da realidade que ele vinha evitando por meses. Quão ruim está a situação! Se você não conseguir um fluxo de capital significativo nos próximos 6 meses, a Cavalcante Empreendimentos pode estar enfrentando uma falência técnica. As palavras flutuaram no ar da sala de conferências como uma sentença de morte. Henrique sabia que a situação era grave, mas ouvi-la articulada tão claramente por alguém com a experiência de Beatriz tornava a realidade impossível de ignorar. Você contou ao Matel? Não, respondeu Beatriz imediatamente. E não o farei, a menos que você me diga para fazer. Henrique a olhou com surpresa. Por quê? Beatriz ficou em silêncio por um momento, brincando com a caneta entre os dedos. Porque, apesar de tudo o que aconteceu entre nós, não quero te ver fracassar. E porque acredito que há uma forma de resolver isso sem que você perca tudo o que construiu. O que você tem em mente? O projeto da Praia de Trancoso, disse Beatriz, desdobrando um mapa detalhado da costa brasileira. É sua melhor oportunidade, possivelmente sua única oportunidade. Mas precisa ser reestruturado completamente. Durante a hora seguinte, Beatriz lhe mostrou análises detalhadas, projeções financeiras e estratégias de recuperação que eram tão brilhantes quanto brutalmente honestas. Sua mente analítica havia identificado não apenas os problemas, mas também as soluções potenciais que Henrique havia sido incapaz de ver por si mesmo. Por que você está fazendo isso? Perguntou finalmente. Depois de tudo o que aconteceu entre nós, por que você me ajuda? Beatriz recostou-se em sua cadeira, estudando o rosto dele com uma expressão que ele não conseguia decifrar completamente. Por quê? Disse finalmente. Apesar de todos os nossos problemas como casal, você sempre respeitou minha inteligência profissional. Você foi o primeiro a me levar a sério como consultora financeira, o primeiro a confiar no meu critério para decisões importantes. E por que... Ela parou, como se estivesse decidindo o quanto revelar. E por que o quê? E por que sei o que significa para você construir algo do zero? Sei o quanto de si mesmo você dedicou a esta empresa. Não quero ver isso destruído, mesmo que nós não tenhamos funcionado. A chuva havia começado a bater contra as janelas, criando um ritmo hipnótico que preenchia os momentos de silêncio entre eles. Henrique percebeu que era a conversa mais longa e íntima que ele tivera com Beatriz desde antes de sua separação. Se eu aceitar sua ajuda, disse cuidadosamente, o que isso significaria exatamente? Significaria que trabalharíamos juntos pelos próximos 6 meses para implementar a estratégia de recuperação. Eu cuidaria da relação com Matel e outros investidores potenciais. Você se concentraria na execução do projeto. E sua consultoria não teria conflito de interesses? Beatriz sorriu. E pela primeira vez, desde que ele havia entrado no escritório, Henrique viu um vislumbre da mulher por quem ele se apaixonara anos atrás. Eu já cuidei disso. Disse a Matel que tinha experiência prévia trabalhando com a Cavalcante Empreendimentos e que estaria disposta a assumir o projeto como uma consultoria independente se ele decidisse investir. Você não contou a ele que fomos casados? Eu disse que havíamos trabalhado juntos antes e que confiava na sua capacidade profissional. Não menti, simplesmente não elaborei sobre os detalhes pessoais. Henrique se pegou sorrindo, apesar da gravidade da situação. Era típico de Beatriz encontrar uma maneira elegante de navegar situações complicadas sem comprometer sua integridade profissional. Tenho mais uma pergunta, disse ele. Avance. O que seu namorado pensa sobre esta situação? Beatriz hesitou. E Henrique notou um leve rubor subindo por seu pescoço. Matel não é meu namorado, disse finalmente.
É um cliente, nada mais. Mas no cinema vocês parecíamos um encontro, porque ele insistiu em me levar para jantar depois de uma reunião de trabalho. Italianos são muito efusivos em seus gestos sociais. Henrique sentiu uma onda de algo que se recusava a reconhecer como alívio. Então, disse, estendendo a mão por cima da mesa, sócios novamente? Beatriz olhou para a mão dele por um momento antes de apertá-la. Sócios, confirmou, mas havia algo em seus olhos que sugeria que ambos sabiam que as coisas seriam muito mais complicadas do que isso. A reunião com Matteo Rossi na segunda-feira de manhã aconteceu na mesma sala de conferências onde Beatriz havia revelado a verdadeira situação financeira de Henrique 3 dias antes. Desta vez, no entanto, a mesa estava preparada para uma apresentação formal, com projetores, maquetes arquitetônicas e uma proposta completamente reestruturada que Beatriz e Henrique haviam trabalhado durante todo o fim de semana. Matteo chegou pontualmente, acompanhado de 2 assistentes e um ar de expectativa que preencheu imediatamente a sala. Seu terno italiano cinza escuro e suas abotoaduras de ouro sugeriam o tipo de riqueza que podia fazer ou desfazer projetos como o da praia de Trancoso com uma simples assinatura. Henrique, Beatriz! Ele os cumprimentou com a calorosa característica que Henrique estava aprendendo a associar aos investidores europeus bem-sucedidos. Estou muito animado para ver o que vocês prepararam para mim. Beatriz assumiu o controle da apresentação desde o primeiro momento, e Henrique não pôde deixar de admirar a forma como ela dominava a sala. Seu conhecimento dos números era impecável. Sua compreensão do mercado turístico brasileiro era surpreendentemente profunda, e sua capacidade de traduzir conceitos complexos em oportunidades tangíveis era exatamente a razão pela qual ela havia se tornado uma das consultoras financeiras mais respeitadas do país. O projeto original, explicou Beatriz, apontando para as projeções na tela, focava em desenvolvimento hoteleiro tradicional. Nossa proposta revisada incorpora elementos de turismo sustentável e experiências culturais autênticas que estão ganhando força no mercado internacional. Henrique observou como os olhos de Matteo se iluminavam enquanto Beatriz detalhava os aspectos ecológicos do projeto. Painéis solares, sistemas de reciclagem de água, construção com materiais locais e colaborações com comunidades indígenas para oferecer experiências culturais genuínas. E os retornos financeiros? Perguntou Matteo, inclinando-se para a frente com interesse genuíno. Projetamos um retorno de 25% no 5º ano, respondeu Beatriz sem hesitar, com break-even no 30º mês. As certificações de turismo sustentável nos permitirão acessar segmentos de mercado premium que pagam até 40% a mais por experiências autênticas. Henrique interveio quando chegou a hora de discutir os aspectos técnicos da construção, mas pôde notar que Matteo parecia mais impressionado com a estratégia financeira de Beatriz do que com seus próprios conhecimentos de desenvolvimento imobiliário. Devo dizer, comentou Matteo depois de revisar os documentos detalhados, que este nível de análise excede minhas expectativas. Beatriz, sua reputação no mercado europeu é bem merecida. Reputação no mercado europeu? Henrique olhou para Beatriz com surpresa. Não mencionei que tenho trabalhado com investidores internacionais nos últimos 2 anos? Beatriz sorriu com uma modéstia que não enganava ninguém. Minha consultoria gerenciou vários projetos de desenvolvimento na Espanha, Portugal e França. Era informação que Henrique não conhecia, e ele percebeu que havia muitas coisas sobre a vida profissional de Beatriz durante a separação deles que ele desconhecia completamente. Qual seria o cronograma para começar? Perguntou Matteo. Se chegarmos a um acordo hoje, respondeu Henrique, poderíamos começar a fase de licenças e estudos ambientais dentro de 2 semanas.
A construção poderia iniciar no quarto trimestre. E a estrutura do investimento? Beatriz deslizou uma pasta para Matteo. Preparamos 3 opções diferentes, desde participação minoritária até partnership completa, cada uma com diferentes níveis de risco e retorno. Matteo revisou os documentos em silêncio por vários minutos, que pareceram horas. Henrique podia escutar o tic-tac do relógio de parede e o som distante do tráfego da cidade, enquanto esperavam o veredito que determinaria o futuro de sua empresa. Gosto, disse finalmente Matteo, fechando a pasta. Gosto muito, mas tenho uma condição. Henrique sentiu o estômago se contrair. Qual? Quero que Beatriz seja a consultora financeira oficial do projeto durante toda a sua duração. Sua participação não é negociável. Henrique trocou um olhar rápido com Beatriz. Eles haviam discutido essa possibilidade durante o fim de semana, mas ouvi-la articulada como uma condição formal tornava a realidade mais concreta. Claro, respondeu Beatriz. Eu ficaria encantada em continuar trabalhando no projeto. Excelente! Matteo se pôs de pé, estendendo a mão para Henrique. Então temos um acordo. Meu assistente entrará em contato com você amanhã para discutir os detalhes legais. Depois que Matteo e sua equipe saíram, Henrique e Beatriz ficaram sozinhos na sala de conferências, cercados pelos documentos que acabavam de salvar a empresa dele. Não consigo acreditar que funcionou, disse Henrique caindo na cadeira. Claro que funcionou. É um bom projeto, só precisava da apresentação certa. Beatriz, não sei como te agradecer. Você literalmente salvou minha vida profissional. Ela começou a recolher os documentos da mesa, evitando o olhar direto dele. Só fiz meu trabalho. Não, foi muito mais do que isso e ambos sabemos. Beatriz parou, suas mãos imóveis sobre os papéis. Henrique, precisamos estabelecer algumas regras se vamos trabalhar juntos pelos próximos 6 meses. Que tipo de regras? Isso é estritamente profissional. Nada de referências ao passado, nada de conversas pessoais desnecessárias e, definitivamente, nada de... Ela parou, como se estivesse procurando as palavras certas. Nada de quê? Nada de me olhar como você está me olhando agora. Henrique percebeu que a havia observado com uma intensidade que ia muito além da gratidão profissional. Como estou te olhando? Como se fosse 2019 de novo e estivéssemos em nossa lua de mel em Fernando de Noronha. A referência os atingiu a ambos como um raio. Eles haviam passado uma semana mágica em Fernando de Noronha durante seu primeiro aniversário, quando tudo entre eles era perfeito e o futuro parecia cheio de possibilidades infinitas. Beatriz, não, disse firmemente, terminando de recolher os papéis. Isso é exatamente o que não pode acontecer. Somos parceiros de negócios, nada mais. Mas enquanto se dirigia para a porta, Henrique não pôde deixar de notar que as mãos dela tremiam ligeiramente e que ela havia evitado olhá-lo diretamente desde que Matteo havia saído. Beatriz. Ela parou na porta sem se virar. Ainda somos amigos, pelo menos. Houve uma longa pausa antes que ela respondesse. Pergunte-me de novo em 6 meses. E então ela se foi, deixando Henrique sozinho na sala de conferências, cercado pelo aroma persistente de seu perfume e pela certeza crescente de que os próximos 6 meses seriam os mais complicados de sua vida. Os 2 meses seguintes passaram em uma dança cuidadosamente coreografada de reuniões profissionais, e-mails formais e conversas telefônicas que se mantinham estritamente dentro dos limites do projeto da Praia de Trancoso. Henrique descobriu que trabalhar com Beatriz era como andar de bicicleta. Depois dos primeiros dias desconfortáveis, eles caíram naturalmente em um ritmo que lembrava seus melhores momentos como casal,
quando suas mentes se complementavam perfeitamente nos negócios. O projeto havia ganhado vida própria. As licenças ambientais foram aprovadas mais rapidamente do que o esperado, em parte graças à estratégia de sustentabilidade que Beatriz havia incorporado. Os estudos do terreno revelaram que o local era ainda mais ideal do que haviam antecipado, com acesso direto a piscinas naturais que adicionariam um valor inestimável à experiência turística. Henrique se pegou esperando suas reuniões com Beatriz com uma antecipação que ia além do entusiasmo profissional. Ela havia mantido firmemente seus limites autoimpostos, mas havia momentos quando discutiam um problema particularmente complexo ou quando celebravam um pequeno triunfo, em que as barreiras se desvaneciam brevemente e ele podia ver vislumbres da mulher por quem ele se apaixonara. Era uma quarta-feira à tarde, durante uma reunião no canteiro de obras temporário que haviam estabelecido em Porto de Galinhas, quando tudo mudou. Marina havia estado cada vez mais distante nas semanas anteriores. Suas conversas telefônicas haviam se tornado mecânicas, cheias de pausas desconfortáveis e perguntas que Henrique sabia que, na verdade, perguntavam: "Você ainda está apaixonado pela sua ex-esposa?" Sua resposta honesta, que ele mesmo não conhecia completamente, criava uma tensão que nenhum dos dois sabia como lidar. "Henrique", disse Marina durante uma ligação telefônica na terça-feira à noite, "precisamos conversar sobre nós. O que você quer dizer? Tenho pensado muito sobre nosso relacionamento, sobre o que realmente queremos um do outro." Henrique sentiu uma pontada de pânico. "Marina, sei que as últimas semanas foram difíceis com todo o trabalho do projeto, mas não é só o trabalho", ela o interrompeu. "É a forma como você muda quando fala do projeto. É a forma como você diz o nome de Beatriz. É a maneira como você volta dessas reuniões com uma energia que nunca vi quando você fala de nenhum outro aspecto do seu trabalho." Henrique não pôde negar o que ela estava observando, porque ele também havia notado. "O que você está dizendo?" "Estou dizendo que acho que precisamos dar um tempo." As palavras flutuaram no ar como uma bomba relógio. "Um tempo? Recebi uma oferta de emprego em Barcelona. É uma posição incrível em uma clínica infantil especializada em trauma. A oportunidade da minha carreira." Henrique sentiu como se o ar tivesse sido sugado de seus pulmões. "Barcelona? Por quanto tempo?" "Inicialmente é um contrato de 2 anos, mas pode se tornar permanente." "Marina, você não precisa fazer isso. Podemos resolver a nossa situação. Só precisamos de tempo para..." "Para quê, Henrique? Para você decidir se ainda está apaixonado por Beatriz? Porque é isso que realmente está acontecendo aqui, não é?" Henrique ficou em silêncio, porque não podia negar honestamente o que ela estava sugerindo. "Pensei que talvez", continuou Marina, com uma voz que soava cansada, "se tivéssemos um futuro real juntos, você lutaria por nós. Mas em vez disso, você tem estado tão absorto neste projeto com ela que mal notou que eu estou me afastando." "Eu te notei. Claro que te notei. Mas não o suficiente para fazer algo a respeito." Henrique não tinha resposta para essa pergunta. "Vou aceitar o trabalho em Barcelona", disse finalmente Marina. "Vou embora no próximo mês." "E nós?" "Acho que ambos sabemos que não há mais nós, Henrique. Pelo menos não enquanto seu coração estiver dividido." Depois de desligar, Henrique ficou sentado em seu escritório até muito tarde, olhando as luzes da cidade e tentando entender como havia chegado a esse ponto. No decorrer de 2 meses, ele havia salvado sua empresa, mas aparentemente havia perdido seu relacionamento. No dia seguinte, durante a reunião em Porto de Galinhas, Beatriz imediatamente notou que algo estava errado. "Você está com uma aparência péssima", comentou enquanto revisavam os planos arquitetônicos atualizados na tenda que servia como escritório temporário. "Obrigado. Você sempre sabe exatamente o que dizer para levantar o ânimo de alguém." Beatriz riu.
A primeira risada genuína que Henrique havia escutado dela desde que começaram a trabalhar juntos. Sério, o que houve? Problemas com os empreiteiros. Marina vai para Barcelona. Beatriz ficou imóvel, com a caneta suspensa sobre os documentos. Férias. Trabalho. Por pelo menos 2 anos. Ah. Beatriz baixou a caneta e o olhou diretamente pela primeira vez em semanas. E isso o que significa para vocês? Significa que terminamos. Por causa do trabalho? Henrique suspirou, decidindo que já não tinha nada a perder, sendo completamente honesto. Terminamos porque ela percebeu que eu tenho sentimentos não resolvidos por você. As palavras criaram um silêncio tão profundo que Henrique pôde escutar as ondas do Caribe à distância e o som dos trabalhadores da construção no canteiro vizinho. Henrique, não diga nada, disse rapidamente. Sei que você estabeleceu regras, sei que isso é apenas profissional. Só precisava que alguém soubesse a verdade. Beatriz se pôs de pé e caminhou até a entrada da tenda, olhando para o mar que se estendia até o horizonte. Henrique podia ver a tensão em seus ombros, a forma como suas mãos se apertaram em punhos ao lado do corpo. Sabe o que é o mais frustrante de tudo isso? Disse finalmente, sem se virar para ele. O quê? Que eu também tenho sentimentos não resolvidos. Henrique sentiu como se seu coração tivesse parado completamente. O quê? Beatriz se virou e havia lágrimas em seus olhos que ela lutava para conter. Pensei que 2 anos seriam suficientes para te superar completamente. Pensei que havia seguido em frente, mas então você apareceu naquele maldito cinema e em 5 minutos destruiu todo o progresso emocional que eu havia feito. Beatriz. E então, quando decidi te ajudar com o projeto, disse a mim mesma que podia lidar com isso. Que poderíamos ser apenas colegas. Mas trabalhar com você de novo, ver o quão brilhante você é, lembrar por que me apaixonei por você, em primeiro lugar. Ela parou, limpando os olhos com o dorso da mão. Por que você não me disse nada? Para quê? Para que cometêssemos os mesmos erros de novo? Para que destruíssemos o pouco que havíamos conseguido reconstruir? Henrique se pôs de pé e caminhou até ela, parando a uma distância que era respeitosa, mais perto o suficiente para ver as sardas douradas em seu nariz que o sol caribenho havia intensificado. E se não fossem os mesmos erros? E se fôssemos diferentes agora? Beatriz o olhou por um longo momento, e Henrique pôde ver a guerra que se travava em seus olhos entre a esperança e o medo. Não sei, Henrique. Simplesmente não sei. A tempestade tropical que atingiu a região de Porto de Galinhas 3 semanas depois parecia um reflexo perfeito do caos emocional que vinha fervendo sob a superfície entre Henrique e Beatriz. Os ventos furacanados haviam forçado a suspensão de todas as atividades de construção, e a maioria do pessoal havia evacuado para a terra firme, deixando apenas os supervisores essenciais no local. Beatriz e Henrique se encontraram presos no escritório temporário, uma estrutura pré-fabricada que havia sido reforçada especificamente para resistir a este tipo de tempestades. A chuva batia contra as janelas como balas líquidas, e o rugido do vento tornava a conversa normal quase impossível. Os geradores de emergência estão funcionando, gritou Henrique por cima do ruído da tempestade enquanto revisava os sistemas elétricos. Temos combustível para pelo menos 12 horas. Beatriz estava sentada em frente ao seu laptop, tentando manter a comunicação com Mattel e os outros investidores que esperavam atualizações sobre o progresso do projeto. Seus dedos voavam sobre o teclado com a eficiência que Henrique se lembrava de seus dias de casamento, quando ela lidava com múltiplas crises simultaneamente sem perder a compostura. Mattel quer saber se isso atrasará o cronograma, disse, sem levantar os olhos da tela. Diga a ele que estamos avaliando os danos, mas que não esperamos atrasos significativos. Era mentira. E ambos sabiam disso.
Uma tempestade dessa magnitude inevitavelmente causaria problemas, mas manter a confiança dos investidores era crucial neste momento do projeto. Enquanto a noite avançava e a tempestade continuava a atingir a costa, Henrique e Beatriz caíram gradualmente em conversas que haviam evitado por meses. A proximidade forçada e a intensidade do momento haviam corroído as barreiras profissionais que haviam mantido tão cuidadosamente. "Você se lembra da tempestade em Fernando de Noronha?" perguntou Beatriz durante uma pausa no vento. "Durante nossa lua de mel", respondeu Henrique imediatamente. "Ficamos presos naquela pousada na praia por 2 dias. Achei que era o fim do mundo. Nunca tinha experimentado algo assim. Mas você não teve medo?" Beatriz sorriu, e pela primeira vez em meses não havia tensão em sua expressão. "Eu tinha medo. Só não queria admitir na frente do meu novo marido. E agora? Agora tenho mais medo do que antes, mas por razões completamente diferentes." Henrique se aproximou dela e, pela primeira vez, desde que haviam começado a trabalhar juntos, Beatriz não se afastou. "Beatriz, sobre o que você disse na semana passada, Henrique, não podemos fazer isso." "Por que não?" "Porque já tentamos, porque já sabemos como termina." "Talvez desta vez seja diferente." Beatriz o olhou com uma expressão que misturava desespero e esperança. "E se não for? E se voltarmos a nos machucar? E se não fizermos nada e nos arrependermos pelo resto de nossas vidas?" A pergunta flutuou entre eles enquanto a tempestade rugia lá fora, criando um mundo onde só existiam os dois e as decisões que haviam adiado por tempo demais. Ao amanhecer, quando a tempestade finalmente cedeu e os primeiros raios de sol se filtraram através das nuvens dispersas, Henrique e Beatriz haviam passado a noite inteira conversando. Não de negócios, não do projeto, mas de tudo o que haviam deixado sem dizer durante seu casamento e os 2 anos de silêncio que se seguiram. Beatriz havia preparado café na pequena cozinha do escritório temporário, e ambos permaneciam sentados no sofá que havia servido como refúgio durante as horas mais intensas da tempestade. Havia uma intimidade no ar que nenhum dos dois ousava nomear, mas que era impossível ignorar. "Admito que a culpa foi minha", disse Henrique, olhando para sua xícara de café como se ela contivesse as respostas para perguntas que ele havia evitado por anos. "Eu me tornei obsessivo com o trabalho. Te deixei sozinha. Priorizei a empresa sobre nós." "Não foi só sua culpa", respondeu Beatriz suavemente. "Eu também cometi erros. Deveria ter te dito o quão infeliz eu era antes que chegasse ao ponto de não retorno. Em vez disso, guardei todo o ressentimento até que explodiu. Mas você poderia me perdoar. Se tivéssemos uma segunda chance, você poderia confiar que eu mudei." Beatriz ficou em silêncio por um longo momento, estudando o rosto dele com uma intensidade que o fazia sentir completamente exposto. "Acho que a pergunta real é se você mudou realmente ou se você apenas acredita que mudou porque sente minha falta." Era uma pergunta brutal em sua honestidade, e Henrique percebeu que Beatriz havia tocado na ferida dos próprios medos dele. "Estes 2 meses trabalhando com você", disse finalmente, "me mostraram coisas sobre mim mesmo que eu não sabia. Vi o quanto valorizo sua opinião, o quanto desfruto colaborar com você, o quanto o quê? O quanto ainda estou apaixonado por você." As palavras saíram de sua boca antes que ele pudesse detê-las, pairando no ar matinal como uma confissão que mudou tudo entre eles. Beatriz fechou os olhos e Henrique pôde ver as lágrimas que ela lutava para conter. "Henrique, você não pode dizer essas coisas." "Por que não, se são verdade?" "Porque me dão esperança, e a esperança é perigosa." "Perigosa para quem?" "Para ambos. Porque se tentarmos isso de novo e falhar, não acho que consigo sobreviver a te perder 2 vezes." Henrique se aproximou dela no sofá, pegando suavemente sua mão. Desta vez, ela não se afastou. "Beatriz,
olha o que construímos juntos em apenas 2 meses. O projeto está funcionando melhor do que qualquer um de nós poderia ter conseguido sozinho. Trabalhamos bem juntos, nos complementamos, continuamos conectados depois de todo esse tempo. Trabalho é diferente de amor, Henrique. É mesmo? Porque para mim, a forma como trabalhamos juntos é amor, é respeito mútuo, é admiração, é confiança, é... Ele parou, quando viu que Beatriz o estava olhando com uma expressão que não via há anos. É o quê? É tudo o que nosso casamento deveria ter sido desde o início. Beatriz se inclinou para ele, e por um momento que durou uma eternidade, Henrique pensou que ela o ia beijar. Em vez disso, ela apoiou a testa na dele, e ambos permaneceram assim, respirando o mesmo ar, compartilhando o mesmo espaço, sentindo-se mais próximos do que haviam estado em anos. Se fizermos isso, sussurrou Beatriz, temos que fazer direito desta vez. Isso significa que você está disposta a tentar? Significa que tenho medo de não tentar. O projeto da Praia de Trancoso foi inaugurado no 5º mês com uma celebração que superou todas as expectativas. A praia havia se transformado em um cenário digno de revista, com tochas tiqui iluminando trilhas sinuosas entre jardins tropicais, e o som do Mar do Caribe proporcionando a trilha sonora perfeita para a noite mais importante na carreira de Henrique. Os investidores, arquitetos, funcionários governamentais e personalidades do turismo internacional se misturavam no terraço principal do resort, admirando a fusão perfeita de luxo moderno e autenticidade brasileira que Henrique e Beatriz haviam conseguido criar juntos. Matteo Rossi estava radiante, movendo-se entre os grupos de convidados com a satisfação de alguém cuja aposta havia se mostrado ainda mais bem-sucedida do que o previsto. As reservas para o primeiro ano já estavam completamente esgotadas e os pedidos de investimento para projetos similares chegavam diariamente. Henrique, Beatriz... Matteo se aproximou deles com uma taça de champanhe na mão e um sorriso que não havia desaparecido de seu rosto a noite toda. Vocês criaram algo verdadeiramente mágico aqui. O sucesso é de toda a equipe, respondeu Henrique diplomaticamente, embora seu olhar se dirigisse instintivamente para Beatriz, que usava um vestido azul turquesa que complementava perfeitamente o ambiente caribenho. Durante os últimos 3 meses, desde a noite da tempestade, o relacionamento deles havia evoluído gradualmente para algo que nenhum dos dois ousava definir completamente. Não eram exatamente um casal, mas também não eram apenas sócios de negócios. Existiam em um espaço intermediário que era tanto emocionante quanto terrificante. Beatriz, continuou Matteo, tenho uma proposta que acredito que vai te interessar muito. Do que se trata? Meu grupo de investimento está expandindo operações na Europa. Precisamos de alguém com seu talento e experiência para gerenciar a divisão de desenvolvimentos sustentáveis. Seria com sede em Milão, salário excepcional e a oportunidade de trabalhar em alguns dos projetos mais inovadores do continente. Henrique sentiu como se alguém tivesse derramado água gelada em suas costas. Beatriz ficou imóvel, processando a oferta que claramente não esperava. É uma oferta muito generosa, Matteo, respondeu cuidadosamente, mas precisaria de tempo para considerá-la. Claro, mas não demore muito. O ideal seria começar no próximo mês. Depois que Matteo se afastou, Henrique e Beatriz ficaram sozinhos em um canto do terraço, com a celebração continuando ao redor deles, mas sentindo-se subitamente isolados do resto do mundo. Você vai aceitar? Perguntou Henrique, tentando manter sua voz neutra. Não sei. É exatamente o tipo de oportunidade que venho buscando há anos. Mas... Beatriz suspirou, olhando para o mar que se estendia até o horizonte. Mas significa deixar o Brasil. Deixar isso. Ela fez um gesto que abrangia não apenas o resort, mas claramente algo mais.
Deixar o que exatamente? Beatriz se virou para olhá-lo diretamente. Deixar a possibilidade de descobrir o que poderíamos ser juntos se realmente tentássemos. Então, não vá. Não é tão simples, Henrique. Esta oportunidade pode não se apresentar novamente. E nós? Essa oportunidade vai se apresentar novamente? Beatriz permaneceu em silêncio, e Henrique pôde ver a guerra que se travava em seus olhos entre a ambição profissional e algo que era mais difícil de definir. Diga-me uma coisa, disse finalmente Beatriz. Se eu aceitar esta oferta, você viria comigo? A pergunta o atingiu como um raio. Para Milão? Você poderia expandir a Cavalcante Empreendimentos internacionalmente? Com sua reputação depois deste projeto, você teria investidores europeus fazendo fila para trabalhar com você. Henrique percebeu que era exatamente o mesmo tipo de decisão que ele havia enfrentado durante seu casamento. Escolher entre a estabilidade do conhecido e o risco de algo completamente novo. Beatriz, Não responda agora, disse rapidamente. Apenas pense. Pense no que você realmente quer para o seu futuro. Enquanto a celebração continuava ao seu redor, Henrique se viu diante da pergunta mais importante de sua vida. Ele estava finalmente pronto para arriscar tudo por amor? Henrique passou a semana seguinte em um estado de agonia mental que o fazia lembrar os dias mais sombrios após seu divórcio. A oferta de Mattel a Beatriz tinha um prazo limite. Ela deveria responder antes de sexta-feira, o que significava que ambos tinham exatamente 7 dias para decidir o rumo de suas vidas. Na quarta-feira à noite, Henrique se encontrou caminhando pelas ruas vazias da Vila Nova Conceição, passando pelo restaurante onde havia tido sua última conversa honesta com Marina meses atrás. Era irônico, pensou ele, como a vida tinha uma forma de fazer você enfrentar as mesmas decisões repetidamente até que finalmente aprendesse a lição. Seu telefone vibrou com uma mensagem de Beatriz. Podemos conversar amanhã? Tenho que dar minha resposta ao Mattel na sexta-feira. Henrique respondeu imediatamente. Claro, seu escritório às 6? Prefiro que seja em um lugar neutro. Ibirapuera? O café junto ao lago. A quinta-feira chegou com uma clareza que Henrique não sentia há semanas. Enquanto se dirigia ao parque do Ibirapuera, percebeu que havia tomado sua decisão em algum momento durante a noite, embora não pudesse precisar exatamente quando. Beatriz já estava esperando quando ele chegou, sentada em uma mesa com vista para o lago onde os casais passeavam em pedalinhos sob o sol dourado da tarde. Ela usava um vestido simples, em tons de bege, que a fazia parecer mais jovem, mais vulnerável do que a mulher de negócios segura de si que havia sido nos últimos meses. Obrigada por vir, disse enquanto ele se sentava à frente dela. Beatriz, antes que você diga qualquer coisa, preciso te dizer algo. Ela assentiu, mas Henrique pôde ver a tensão em seus ombros. Tenho pensado no que você disse sobre Milão, sobre a oportunidade, sobre nós. E percebi que durante toda a minha vida adulta, tomei decisões baseadas no medo. Medo do fracasso, medo de perder o controle, medo de não ser suficiente. Beatriz permaneceu em silêncio, esperando. Quando me casei com você, tinha medo de que, se não trabalhasse incansavelmente, perderia tudo o que havia construído. Quando nos divorciamos, tinha medo de enfrentar a possibilidade de ter arruinado o melhor da minha vida. Henrique, mas agora tenho um medo diferente. Tenho medo de passar o resto da minha vida me perguntando o que teria acontecido se eu tivesse sido corajoso o suficiente para te seguir para Milão. Beatriz ficou imóvel, com os olhos fixos nos dele. Você está dizendo que... Estou dizendo que sim. Se você aceitar a oferta de Mattel, eu vou com você. As lágrimas que Beatriz vinha contendo por dias finalmente começaram a rolar por suas bochechas. Você tem certeza?
significaria deixar tudo o que você construiu aqui. Significaria construir algo novo com você, e isso vale qualquer risco. Beatriz se inclinou para a frente, pegando as mãos dele entre as suas. Henrique, há algo mais que você precisa saber antes de tomarmos esta decisão. O quê? Eu já disse não ao Mattel. Henrique ficou sem fôlego. O quê? Esta manhã, disse a ele que agradecia a oferta, mas que havia decidido ficar no Brasil. Por quê? Beatriz sorriu através de suas lágrimas, porque percebi que não preciso ir para a Europa para ter a carreira que quero. Posso construí-la aqui, com você. 6 meses depois, Henrique se encontrou de pé no terraço de uma pequena casa colonial em Tiradentes, Minas Gerais, observando o amanhecer pintar de dourado as montanhas que rodeavam a cidade mais charmosa do Brasil. O ar cheirava a café recém-moído e as buganvílias que Beatriz havia plantado no jardim que agora compartilhavam. A decisão de se mudar para Tiradentes havia sido mútua e surpreendentemente fácil. Depois de vender sua participação majoritária na Cavalcante Empreendimentos para seus sócios, Henrique havia descoberto que tinha mais dinheiro do que precisava e, pela primeira vez em sua vida adulta, tempo para respirar. Beatriz apareceu no terraço, trazendo 2 xícaras de café mineiro e vestindo uma de suas camisas, que lhe caía como um vestido curto. Seu cabelo estava despenteado do sono, e ela tinha aquela expressão de contentamento que Henrique havia aprendido a valorizar mais do que qualquer sucesso profissional. Bom dia, sócio, disse, entregando-lhe uma xícara e sentando-se na cadeira de vime ao lado da sua. Bom dia, sócia. Sua nova empresa, Consultoria Cavalcante Werneck, era pequena, mas próspera. Eles se especializavam em desenvolvimentos sustentáveis para pequenas e médias empresas, ajudando comunidades locais a criar projetos turísticos que respeitassem tanto o meio ambiente quanto as tradições culturais. O projeto de ecoturismo na Serra de São José está progredindo melhor do que o esperado, comentou Beatriz, revisando as mensagens em seu telefone. A comunidade está muito satisfeita com os designs. Fico feliz. É exatamente o tipo de trabalho que eu queria fazer. Beatriz deixou o telefone de lado e o olhou com aquele sorriso que ainda tinha o poder de acelerar seu coração. Você se arrepende de ter deixado a empresa grande, a cobertura, toda aquela vida? Henrique considerou a pergunta seriamente. Eles tiveram essa conversa várias vezes nos últimos meses e cada vez sua resposta se tornava mais clara. Sabe o que é estranho? Pensei que sentiria falta da adrenalina, da pressão, da sensação de gerenciar milhões de reais. Mas em vez disso me sinto liberto. Liberto de quê? Da necessidade constante de demonstrar algo. Da obsessão em ser o mais bem-sucedido, o mais rico, o mais poderoso. Beatriz se aconchegou em sua cadeira, abraçando sua xícara de café. E o que você quer demonstrar agora? Que posso ser o melhor marido que você for capaz de tolerar. Beatriz riu, o som preenchendo o ar matinal como música. Bem, essa é uma meta muito mais alcançável. Eles haviam se casado no mês anterior, em uma cerimônia pequena e íntima no jardim da casa, com apenas suas famílias e amigos mais próximos presentes. Não houve fotógrafos profissionais nem planejadores de casamentos, apenas Beatriz em um vestido branco simples que havia comprado no mercado local, e Henrique em uma camisa de linho tradicional mineira. Beatriz disse, estendendo a mão para ela, obrigado por me dar uma segunda chance. Obrigado por se tornar alguém que merecia uma segunda chance. Enquanto o sol terminava de nascer sobre as montanhas de Minas Gerais, Henrique percebeu que havia encontrado algo que procurava a vida toda sem saber. A paz que vem de estar exatamente onde você pertence, com exatamente a pessoa certa. Seu telefone vibrou com uma notificação de uma transferência bancária, um pagamento de um de seus projetos menores. E pela primeira vez em sua vida adulta, ele não sentiu a urgência de verificá-lo imediatamente. Em vez disso, inclinou-se para Beatriz
e a beijou, saboreando o café em seus lábios e a promessa de todos os amanheceres que compartilhariam no futuro. Espero que você tenha gostado da história de hoje. Inscreva-se no canal para não perder mais histórias como esta. Deixe seu like e comente abaixo o que achou da história. Nos vemos no próximo vídeo.